O título da mensagem é Um Presente para o Futuro. E o texto que eu quero ler está lá em Mateus 25, a partir do verso 18. Eu vou ler só esse versículo, que diz assim: Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o talento do seu senhor que tinha recebido. Eu quero falar um pouco, queridos, sobre planejamento futuro ou sonhos para o futuro, o que fazer para poder ser bem-sucedido no futuro. Então, para isso, eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Aonde você imagina estar daqui a 10 anos? Pensa aí. Tem gente que nem sabe, fala assim, não sei, né? E a outra pergunta que completa essa é a seguinte: o que você tem feito hoje para chegar daqui a 10 anos no seu objetivo? Sabe por quê? O seu objetivo daqui a 10 anos começa hoje. Começa hoje. Todos nós conhecemos essa história que Jesus exemplificou, né? Ele falou que um homem que tinha muitos bens saiu de viagem, pegou um discípulo dele e falou assim: toma 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, segundo a capacidade de cada um. Então diga comigo, capacidade de cada um, de cada um. E os que ganharam mais foram trabalhar os talentos que tinham ganhado, mas teve um que escondeu. E é sobre ele que eu quero parar um pouco essa noite e me perguntar por que aquele homem não prosperou. Por quê? Quais foram as atitudes que ele teve que fizeram com que ele não prosperasse? E para isso, a primeira coisa que eu quero destacar, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz não, o título é, o subtítulo, né? Ele tinha uma visão errada sobre o seu Senhor. Ele tinha uma visão errada sobre o seu Senhor. Por quê? A Bíblia diz que quando o Senhor voltou e ele foi prestar conta com aqueles homens, acho que assim melhora, né? Ele foi prestar conta com aqueles homens, o que tinha recebido um talento, disse o seguinte para ele: eu sabia que o Senhor é severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Talvez você até hoje vive uma vida sem planejamento, sem saber o que quer para o futuro. Sabe por quê? Porque você não tem um conhecimento de quem é o seu Senhor. Você não sabe se relacionar com o seu Senhor. Porque a primeira coisa que eu destaquei aqui foi a seguinte: falta de relacionamento. E nesses dias a gente tem falado muito sobre relacionamento com Deus. A pastora Margarete falou muito aqui semana passada. O relacionamento com Deus é o que me faz entender quais são os planos dele para mim, o que ele quer para mim, como me relacionar com ele, como eu... Por exemplo, vamos simplificar. Eu tenho 20 anos que sou casado, o pastor Gessiel tem mais, e tem um monte aqui que tem mais e menos. O que faz você conhecer o seu cônjuge? É o relacionamento que você tem dentro de casa. Ou seja, eu sei as coisas que a minha esposa gosta que eu faça, sei também aquelas que ela não gosta que eu faça. Não é? Porque eu me relaciono com ela todos os dias. Então todos os dias a gente conversa e ela fala: olha só, eu não gosto quando você faz isso, ou obrigado porque você fez isso para mim, não faça assim. E eu da mesma forma falo com ela: olha, não faz isso porque eu não gosto, ou faz isso porque eu gosto. E se a gente não se relaciona com o nosso Senhor, a nossa visão fica errada, porque a gente fica pensando um monte de coisa que nem é. Como esse homem estava, ele falou sobre o Senhor dele: eu sei que o Senhor é severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou.
E a próxima coisa, sabe o que é que acontece com a falta de relacionamento? Acontece a síndrome de Adão. Quando eu não consigo me relacionar com Deus e não conheço quem realmente Ele é, eu posso desenvolver essa síndrome, que é o quê? Quando Deus vem falar comigo sobre água, eu falo assim: mas a culpa nunca vai ser minha. Mas também, olha aí, olha o tanto de gente, por que não fez, por que você não cobra fulano, por que você não cobra ciclano? Você conhece gente assim, que nunca erra, que o erro dele é porque um outro fez ele errar, ele nunca assume o próprio erro. Por quê? Porque ele não conhece ao seu Senhor e ele tem medo do que vai vir de lá para cá. Eu quero dar um exemplo mais simples. Você quer ver? Às vezes eu converso com pessoas que falam assim: quando Deus pesar a mão. Se você pensa assim, querido, já quero destruir o seu argumento. Deus não pesa a mão em cima de ninguém. Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é amor em toda a sua essência. E quando acontecem coisas ruins comigo e com você, não é Deus que está pesando a mão. Existe um outro texto que justifica isso, que diz assim: do que reclama o homem, a não ser se dos seus próprios pecados. Ou seja, é o meu pecado, é a minha falta, a minha falha, que fazem as consequências não serem da forma que eu queria que fossem. E aí eu não quero assumir a minha falha e falo assim: Deus pesou a mão, Deus não me ouve, mas porque ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém dá atenção para mim. Síndrome de Adão. E a próxima, pior do que essa, é a síndrome da Eva, eu ouvi uma história essas semanas agora, que eu estou em casa, que exemplifica bem. Eu não me lembro quem me contou, mas me contou o seguinte: que o pai estava indo no monte, assim como os irmãos que vão fazer um concurso agora. O cara estava indo para o monte, estava indo para o vale, intercedendo todo dia pelo filho dele que ia fazer uma prova. E o menino estava fazendo, sabe o quê? A parte dele, acordando meio-dia, jogando videogame o dia inteiro, batendo uma bola. Chegou na hora da prova, esse menino não passou. E sabe o que o pai falou? O diabo é sujo mesmo, né? Eu orei, eu busquei, mas o diabo é sujo. Querido, eu quero te dizer o seguinte: nem tudo o que acontece comigo e com você às vezes é culpa do diabo, não. Tem hora que ele está muito mais ocupado do que se preocupar comigo e com você, assombrando o outro por aí. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é a minha responsabilidade fazer? Quem tem que fazer? Você? É o diabo que vai me atrapalhar? A minha responsabilidade, com diabo ou sem diabo, tem que ser eu que tenho que fazer. Eu que tenho que fazer, para contar com o favor de Deus. Porque se eu começar a fazer a minha parte, com certeza o favor de Deus virá sobre mim. Você conseguiu entender? Agora tem gente que senta, eu falei sobre isso aqui na vigília, tem gente que senta em cima do seu monte de cinza, cata o seu caco de telha e fica se coçando, mas não toma uma atitude. Jó só aconteceu as coisas com ele depois que ele tomou uma atitude, se levantar daquele monte de cinza. Amém? Eu já dei alguns exemplos meus aqui, da minha vida antes de me converter, e eu gosto disso. Eu estou me preparando para um dia poder dar um testemunho assim, de ponta a ponta, falar quem é o Rodrigo de quando nasceu até hoje. Mas vamos para mais um episódio. Sabe, querido, todo mundo sabe aqui que eu vivi a minha vida muito louca, lá dos meus 14 aos meus 24 anos. E eu só fui, entrando no fundo do poço, né? Eu só fui me afundando naquele poço. Fui me afundando, fazendo um monte de coisa errada, mentindo para minha mãe, para o meu pai, e fui entrando para aquele poço. Mas aquele poço me ensinou uma coisa. Quando eu cheguei no fundo do poço, cheio de depressão, com vontade de virar andarilho,
Um dia eu coloquei a mão na consciência, e no fundo do poço só tem duas coisas que você pode fazer. Ou você senta e morre lá, ou você olha para cima e fala assim: eu tenho que dar um jeito de sair daqui. E a gente só consegue sair de lá olhando para cima, porque se você entrou por cima, você tem que sair por cima. E a Bíblia diz assim, Salmo 40, se não me falha a memória: quando eu clamei ao Senhor, Ele me tirou de um charco de lodo, no fundo do poço é cheio de lodo, e colocou o meu pé sobre uma rocha. Sabe qual foi a minha primeira atitude para dar um jeito na minha vida? Eu estava me lembrando essa semana. Não foi me converter. Eu me lembro, eu com 24 anos de idade, eu não tinha feito o primeiro ano do 2º grau ainda. Eu ia para a escola para vagabundar, é a palavra, e abandonava o estudo. Mas um dia eu acordei, falei assim: eu preciso dar um jeito na minha vida, eu vou voltar a estudar. Comecei a subir o poço, comecei a fazer algo de útil para a minha vida, tentar tomar de volta a rédea, sabe? E falar assim: eu preciso começar a produzir, eu preciso terminar esse estudo, mas eu tenho que tomar uma atitude hoje. E no ano de 2000 para 2001, eu me matriculei na escola, para tentar mudar de vida. Eu tomei uma atitude, que só ia ter consequência dali 1 ano, quando eu passasse de ano. Segunda coisa que eu quero falar para você, lá em Mateus 25:15, ele diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Para hoje, em nome de Jesus, com essa conversa de Deus capacita o chamado. Deus não chama o capacitado, Ele capacita o chamado. Para com essa conversa. A Bíblia diz que Deus deu segundo a capacidade que cada um tinha, mesmo que um deles era de mexer com uma moeda só, mas ele tinha capacidade para mexer com uma moeda só. Agora isso significa que ele só ia mexer com uma moeda, ele poderia ter desenvolvido mais capacidade de chegar a mexer até com 10, se ele tivesse feito a parte dele, correto? O que eu estou querendo dizer com isso? Capacidade é a habilidade que nós demonstramos diante de algo, de uma situação, ou de uma profissão, ou de um ministério, né? Capacidade é isso. Sabe o que aquele homem fazia? Ele entregava menos do que ele tinha capacidade para fazer. Ele pegou aquele talento e poderia ter feito alguma coisa com ele, mas sabe o que ele fez? Ele ficou com medo e enterrou. Na verdade, eu me lembro que quando eu casei, eu vou te mostrar mais ou menos o que é preparar um presente para o futuro. Eu trabalhava como caldeireiro, e eu tinha alguns sonhos, e eu não conseguia realizar esses sonhos na forma que eu queria, mas depois eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus uma estratégia. E eu era doido para trabalhar numa empresa grande e fazer uma carreira, e eu não conseguia passar de 3 anos e meio numa empresa, mas eu já tinha mais ou menos 10 anos, 9 a 10 anos como caldeireiro, e assim, com a bola bem murchinha, mas eu era bom. Mas um dia eu falei com a minha esposa, eu falei assim: esse negócio aqui não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque eu não consigo desenvolver outro sonho. Eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não consigo desenvolver o sonho, que é entrar numa CST, entrar numa Vale do Rio Doce, porque eu não tenho um curso técnico. E eu não tinha nem o 2º grau ainda, na verdade, eu estava terminando. Eu falei com ela, com 30 anos de idade, eu falei com ela: eu estou disposto a largar 10 anos de profissão e começar tudo de novo, agora numa empresa onde eu possa desenvolver uma carreira. E eu larguei 10 anos de profissão e fui entrar na Tecnip como auxiliar.
para começar de novo. Às vezes um passo para trás é 2 para frente, né? Eu dei um passo para trás para poder projetar um futuro. E peguei o pouco talento que eu tinha e fui estudar, fui aprender o que era trabalhar na Tecnip, com como que a gente trabalhava, qual era o tipo de material. Depois eu fiz um curso técnico. Depois me veio um outro sonho. Eu quero trabalhar embarcado. E o que eu preciso fazer para trabalhar embarcado? Eu comecei a me movimentar naqueles dias, nos mesmos dias. E vocês sabem a história do meu trabalho. Eu me lembro quando eu fiz 4 anos de empresa, eu festejei mais do que com os próximos 16 que eu vou fazer agora. Porque eu quebrei uma barreira dos 3 anos e meio que eu não conseguia passar. Eu me formei numa profissão que eu morria de medo de exercer. Mas eu tive um amigo que veio para mim e falou assim: vamos que eu te ajudo, eu estou vendo o seu esforço, vamos que eu te ajudo. E eu confiei nele, terminei meu estudo e comecei a trabalhar como mecânico. Queridos, eu falo isso diante de Deus e com muita humildade no coração, porque eu sei quem eu sou. Eu sei de Rodrigo André que é... Eu falo para as pessoas, eu sou muito bonzinho, mas eu sou muito melhor sendo ruim. Mas graças a Deus, hoje no meu trabalho, eles me deram um apelido. O Rodrigo tem que ficar no horário do dia, porque ele é o mecânico mais experiente. O Rodrigo tem que ficar no horário da noite, porque não tem um outro mais experiente para poder assumir. E eu falo isso com muita humildade e tremor, não é para me vangloriar, mas sabe o que? É fruto de um talento que eu peguei e comecei a desenvolver, a trabalhar esse talento, e falei: não vou cavar esse buraco. E quando a gente resolve mudar de vida, quero falar para os jovens que talvez são solteiros aí ainda, e para as jovens também. Se você, querido, se você tem um sonho de se casar, para de fazer test drive. Eu vou ficar com uma aqui, com a outra ali. Não, sabe qual é o teste que você tem que fazer? Começa a desenvolver um relacionamento com Deus e fala com Ele assim: Senhor, prepara a mulher com a qual eu vou viver o resto dos meus dias. Ele vai te entregar a sua esposa, porque Ele entregou uma para mim. A oração que eu fiz pela minha esposa, eu vim orando há 1 ano já. Mas a oração que eu fiz, que bateu o martelo, sabe qual foi? Lá em casa, um portão aqui, ó. E ele tinha um degrauzinho. E ela estava com a minha irmã, ela não era convertida, mas eu gostava dela. Eu falei: bom, mas deixa Deus trabalhar, estou orando para que Deus me dê uma esposa. Pois eu fui um dia na rua, ela estava com a minha irmã na rua. Eu passei o portão, olhei para trás e falei assim: bem que podia ser essa aí, né, Senhor? Está aí, ó, 20 anos depois. Mas eu não contei o 1 ano que eu passei de joelho. E não era nem ela que eu estava pedindo especificamente, eu pedia ao Senhor uma esposa, mas Ele colocou ela no meu caminho, desenvolvendo o talento, fazendo o que se tem que fazer agora, para colher amanhã, né? Porque com Deus, as nossas capacidades, nós somos impulsionados a conseguir muito mais. Talvez você está entrando aqui hoje e olhando para algum ministério e falando assim: Senhor, eu queria estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi essa frase esses dias, mas eu já conheci ela de uma outra forma. No reino de Deus, a diversidade das cores toma outras formas. Quem quer ganhar tem que perder. Quem quer viver tem que morrer. Quem quer obter tem que entregar. Então, se você talvez está olhando para mim aqui em cima, miserável homem que sou, e falando assim: eu quero fazer aquilo ali também, começa a servir, começa a se entregar, começa a entregar aquilo que você tem na mão de Deus. Não enterra não, não enterra não, tá? O terceiro ponto é:
desenvolvendo uma visão periférica, porém focada. Querido, pega o teu talento e começa a trabalhar ele. A Bíblia fala que aqueles homens que receberam 5 e 2 granjearam o talento, ou seja, eles negociaram o talento de forma que eles iam ganhando mais talentos, ou seja, desenvolvendo o talento. Sabe por quê? Aquele que enterrou estava mirando no pouco, e quem mira no pouco acerta no nada. Quem mira pouco acerta no nada. Agora quem mira grande acerta. Quem mira no grande acerta. Davi era pequenininho, mas tinha um grande na frente dele, e ele mirou naquele grande, e a pedrada foi certeira, no meio da testa. Ele nem queria ser rei, aquele menino. Ele só queria exaltar o Senhor dele, porque quando ele viu Golias afrontando o exército, a primeira frase dele foi qual? Quem é esse aí que tem coragem de afrontar o exército do Deus vivo? Se ninguém aqui faz nada, eu vou matar esse cara. E mirou naquele grandão, sabe? Agora, se Davi ouve aquela afronta e fala assim: o quê? Eu só vim trazer uma marmita para os meus irmãos, vou meter o pé daqui que o negócio está ficando feio. Ele não tinha sido nada. Está entendendo? Então, pegue o teu talento. Sabe o que é mirar no grande? É pegar o teu talento, levar diante de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor, é só isso aqui que eu tenho, ó, mas o que é que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? É o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? Aonde o Senhor quer que eu chegue? E eu estou falando assim, muito de coisas materiais, querido, mas isso serve para todas as áreas da sua vida. Serve para o seu ministério, serve para a sua família, serve para o seu trabalho, serve para tudo, serve para a criação dos seus filhos, serve para tudo. Sabe por quê, querido? A Bíblia diz que depois de um tempo, aquele senhor veio prestar contas, e ao que tinha 5, granjeou mais 5 e entregou. O que tinha 2, granjeou mais 2 e entregou. Mas o que tinha só 1, chegou todo envergonhado e falou assim: Senhor, a gente sabe da história, a gente acabou de falar dela, né? Eu sei que você é um homem severo, que planta, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou, e eu tive medo, e por causa do meu medo eu fiquei paralisado. Sabe o que aquele senhor fez, querido? Ele falou o seguinte: pega o talento dele, entrega para o que tem 10, porque ao que tem, ainda mais lhe será dado. Agora ao que não tem, até aquilo que tem, eu vou arrancar. Deus tem coisas grandes para você nessa vida. Deus tem planos de bênção, planos de vitória, mas nós precisamos pegar aquilo que Ele nos entregou e começar a projetar, a olhar para o futuro e falar assim: amanhã eu quero estar em tal lugar, Senhor, me leva para altos lugares, Senhor, eu quero ter um ministério próspero, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero ter uma família assim, eu quero ter um ministério assim. E aí sim, você está granjeando o seu talento, e ao que tem, muito mais lhe será dado. Agora não chegue amanhã e fale assim: Deus nunca me ajudou, Deus nunca me deu nada. Sabe por quê? Ele te deu sim, querido. Você que nunca, e eu que nunca desenvolvemos a capacidade daquilo que Ele nos deu. Sabe? Nós que não desenvolvemos a capacidade daquilo que Ele nos deu. Então, eu quero te falar o seguinte: pega hoje o que Deus te deu. Vai para casa hoje e olha aonde você quer chegar e o que você tem feito para chegar. Fala: Senhor, eu quero chegar em tal local, e o meu projeto é esse. Vamos comigo? Vamos fazer? Me ajuda, eu quero fazer dar certo.
eu quero fazer acontecer, eu quero ser um servo melhor, eu quero desenvolver, eu quero me capacitar, eu quero poder crescer, eu quero que a tua obra cresça através da minha vida, quando as pessoas olharem da onde o Senhor me arrancou e para onde o Senhor está me levando. Esse é o sonho do Senhor, sabe? Porque às vezes a gente está vivendo num mundo muito doido, ou só eu que estou vivendo nesse mundo muito doido, onde está todo mundo cansado, por quê? Ou está depressivo, ou está ansioso, lembrei a palavra, ou está ansioso. Logo que eu desembarquei, uma das primeiras pregações que o pastor pregou aqui, ele falou o seguinte: larga o passado. Depressão. Querido, o teu passado não vai te ajudar. O que passou, passou. Eu me lembro quando eu me converti, existia uma canção que a gente cantava que dizia mais ou menos assim: toca em mim, Espírito Santo, porque eu te necessito hoje. O ontem passou, mas eu preciso do Senhor hoje. O seu futuro só vai conseguir acontecer se você começar a viver no seu presente. A palavra de Deus diz o seguinte: o dia escolhido do Senhor para você se chama hoje. Pega hoje, seja lá quantos forem os talentos que Deus te deu, e para de dar desculpa, falando que é porque o seu trabalho não te permite, porque a sua família não te permite, porque o seu tempo não te permite, porque tantas coisas não te permitem, talvez porque uma doença não te permite, porque um filho não te permite, porque outrora, se você tem essas coisas hoje, é porque você pediu a Deus, e se coloca no lugar onde você tem que estar, fala: Senhor, é hoje que eu vou levantar minha cabeça e olhar para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe o que quer dizer essa história, esse salmo? Quando Davi falou essas coisas, ele estava falando o seguinte: existem os montes em Israel, e o povo que está mais protegido está lá em cima. E aí a gente fala assim, a gente lendo o salmo sem saber da história, a gente fala assim: meu Deus está no monte, é lá que ele está. Não, ele estava olhando para o monte falando assim: se esse povo acha que a segurança dele está ali, a minha não está ali, a minha está no Senhor, que criou aqui e acolá. Se você está no monte, querido, achando que está seguro, se você está no monte do bom emprego, achando que está seguro, se você está confortável no monte da sua boa conta bancária, achando que está seguro, se você está no monte de talvez um conforto, achando que está seguro, cuidado, porque você pode perder tudo isso, e a sua segurança tem que vir de lá, do Senhor, que criou os céus e a terra. E se você está como eu estive um dia, no fundo do poço, num buraco, cheio de capacidade, cheio de talento, mas jogado dentro de um buraco. Salmo 139, se não me falha a memória. Para onde eu irei da tua presença? Se eu fizer a minha cama na alva, lá o Senhor está. Mas se eu deitar na sepultura, ali ainda o Senhor estará. O Senhor me conhece, por dentro e por fora, por cima e por baixo, de frente e de costa. O Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe, e conheceu a minha matéria, quando ainda nem era eu. Agora, se eu fico sentado lá dentro daquele poço, sabe o que ia acontecer? Eu ia morrer lá dentro daquele poço. Eu ia morrer lá. Então é hora da gente parar de dar desculpa e assumir a responsabilidade e pegar esse talento na mão e falar: Senhor, estou aqui, não sei muita coisa, o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer?
mas eu vou fazer alguma coisa e começar a se movimentar, talvez começar a estudar mais, talvez começar a se relacionar mais com Deus, talvez começar a desenvolver algo que você ainda não sabia. Gente, eu era uma negação como mecânico, eu não sabia apertar um parafuso, mas eu me propus a fazer algo diferente. Eu me propus a fazer algo diferente do que eu sabia. Eu gosto, sabe de quem? Eu gosto de gente que trabalha com música, porque o cara, quando é bom, ele teve que se dedicar, porque o meia boca tem um monte. Agora, todo mundo que é músico sabe disso. O cara que é bom, ele tem que se capacitar, ele tem que se dedicar, ele tem que tirar tempo. Isso não é só para música não, querido, é para todas as áreas da nossa vida. Eu queria te pedir para se colocar em pé comigo. Aqueles que entenderam essa mensagem, que precisava tomar esse chacoalhão, e decide, assim como eu, falar assim: eu não quero viver da forma que eu estou mais, eu preciso mudar, eu preciso desenterrar esse talento. Dá um passo aqui na frente, eu quero orar com você, que reconhece e fala assim: eu preciso de mudar de vida, eu preciso virar essa chave, eu preciso pegar aquilo que o Senhor me entregou e fazer isso virar algo grande, e fazer isso virar algo novo, e fazer isso prosperar. E acima de tudo, que reconhece, vocês que estão aqui na frente, acima de tudo, que reconhece que se nada está acontecendo, é porque a minha parte, a sua parte não tem sido feita. Está entendendo? É pegar o negócio e fazer virar, é empurrar esse carro velho até ele funcionar. Amém? Eu vou fazer essa primeira oração, depois eu vou fazer um outro apelo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Eu quero pedir, ó Pai, para que o Senhor esteja capacitando os meus irmãos, ó Pai, que o Senhor esteja dando a eles estratégia de o que eles têm que fazer, ó Deus, para que o dia de amanhã seja diferente do de hoje, e que o dia de hoje seja um dia de decisão, um dia de colocar a mão no arado e fazer aquilo que é preciso para desenvolver, para poder alcançar alvos maiores, para poder alcançar algo maior, para alcançar um ministério melhor, para alcançar um trabalho melhor, uma família dentro da Tua presença, segundo a necessidade de cada um, ó Pai. Que eles possam tomar a decisão de não enterrar mais os seus talentos, mas colocá-los à disposição do Senhor hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus.